Suzano é uma caixa de fósforo, viu? Ele ia de carroça, ele ia de bicicleta, ou então ele ia de cavalo. Antigamente, na cidade aqui, você saía, todo mundo era conhecido, né? Todos se conheciam. Era tudo barro, Suzano não era nada asfaltado. Não tinha mais nada, pra cá era tudo mato, tudo de barro. Não tinha carro, só era carro de boi. Cresceu muito, realmente. Vamos, Suzano. Atualmente, a cidade de Suzano tem 59 anos, porém, levando-se em conta a data de seu real surgimento, Suzano teria mais de 2 séculos de idade. Em 1879, a Ferrovia Central do Brasil, que ia de São Paulo a Mogi das Cruzes, cortava os campos do Mirambaba, região desabitada, hoje conhecida como Suzano. A ferrovia possibilitou a vinda do primeiro habitante da cidade, um idealizador, o senhor Antônio Marques Figueira, que iniciou o processo de expansão do local que viria a se tornar Suzano. A cidade cresceu, cresceu e cresceu. O número de habitantes foi ficando cada vez maior e Suzano passou a ser uma cidade. Algumas coisas da antiga Suzano permanecem até os dias de hoje, como, por exemplo, o primeiro sobrado da cidade. Meu pai comprou em 1945. Então essa casa é uma das únicas casas, né? Foi o primeiro sobrado que teve. Foi o primeiro sobrado em Suzano? A senhora sabe quando ele foi construído? Em 1921. Ah, em 21. E quem que foi a ideia de manter a estrutura da casa? Meu filho gosta muito da casa. Ah. Porque a casa era de herdeiros do Marques Figueira. Certo. Era por herdeiros. E depois ele morreu. Depois a minha mãe também não queria sair da casa, ficou aí até morrer. Faz 30 anos que a minha mãe morreu. Depois ficou dos herdeiros aqui, nós éramos em 9. Ah. Aí eu comprei metade e meu sobrinho comprou a outra metade. Quer dizer que isso aí é meu e dele. Então a casa tem um significado assim de relação de família mesmo, de lembranças, né? A senhora não quis mexer em nada, né? Não, sabe o que foi trocado nessa casa? Uma porta. A única porta que ele colocou, se não me engano, foi aqui. Ele mandou fazer igual. Uma porta? O resto foi tudo? Piso, original. tudo? Esse é original? Esse é o único que está original aqui de baixo, é esse. Depois que ele morreu, ficou assim, botado. Ah, entendi. Hoje, a casa funciona como uma clínica. Porém, a antiga Suzano, ela não tinha essa mesma serventia, mas já atuava o primeiro médico na cidade. Principalmente meu pai, né? Ele foi praticamente o fundador da Santa Casa de Suzano. Não, ele era médico, mas não foi ele que construiu. Ele que fundou praticamente, né? Pôs a pedra fundamental para a Santa Casa começar a ser construída. Pronto-socorro da Santa Casa tem o nome dele. Veio ele e a nossa família inteira, né? Porque quando ele veio, a família veio atrás. Meu pai era um super pai. Essa foto, muitos anos atrás, né? Deve ter uns 40 e poucos anos, ou até mais. Olha, esse aqui é um primo meu que se chama Armando. Essa aqui é a minha filha mais velha, que hoje tem 51 anos. Aqui ela devia ter, talvez 2, acho que nem isso. Aqui é um outro primo que se chama Silvio. Aqui era meu marido. Aqui é minha cunhada, Naira. Aqui meu irmão Zito. Aqui sou eu. Aqui é minha mãe, Clóris. E aqui é meu tio Aurélio.
A família Padu é porque meu avô era Padu, né? E depois a minha mãe casou com meu pai, virou Padu. Virou a família Padu. Tem que mudar alguma coisa que a senhora criou? Não, do jeito que ele criou, fiz. Aqui a minha cunhada, Naira. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer, é um prazer receber a professora Ana Maria e vocês do Colégio Lumbini estarem aqui para eu falar um pouquinho da minha história, da história da minha família, falar um pouquinho daquilo que eu sei. O meu avô veio de Coimbra, a minha avó era austríaca, ela veio de Trieste, esse meu avô de Coimbra. Então, tanto que ele veio para cá com essa ideia de, como ele era de Coimbra, dado muito ao direito, estudo do direito, e abandonou os estudos para vir ajudar o pai na direção da IBAR. E aí foi assim que ele veio para Suzano. Calculo eu que ele deve ter sido isso lá por 1920, entre 20 e 25. Aqui na pessoa da foto ainda está faltando uma, que eu acredito que seja a que estava tirando a foto, batendo a foto. Esses são meus avós, sou José Corrêa Gonçalves, que faleceu muito cedo, ele faleceu com 43 anos, aí minha avó ficou com os 9 filhos, que é a Maria Gonçalves Derré, que foi casada com o Dr. Armando Derré, esse aqui é o Djalma, Darcy, o Jurandir, o Rubens, Nair, Zulmira, Zilda e o meu pai Alberto. E aí que ele começou, que eles construíram essa casa na Praça João Pessoa, que na época era um comércio muito bom. Era quase que isso há mais de 70, 80 anos atrás, era quase que um supermercado. Eu tenho esse exemplar aqui de uma folhinha, olha, é de 1935, então isso já não é a primeira, entendeu? Olha, Casa Gonçalves, José Corrêa Gonçalves. José Corrêa Gonçalves é essa rua que é onde hoje é o Colégio Bandeirantes. E olha, vinhos nacionais, estrangeiros, tá vendo? Fornecedor de carvão, lenha. Então era um comércio muito completo. Esse foi o primeiro comércio da época. Há 47 anos. Daqui a pouco estamos fazendo bodas de ouro. Me casei com o Fadu, que foi o primeiro médico, filho do Dr. Fadu. Aqui meu irmãozinho. Foi o primeiro médico da cidade. E aí que a gente constituiu outra família. E assim a vida vai seguindo. Sua família teve alguma relação com a colônia japonesa? Com a colônia japonesa? Sim, nós tínhamos muito, inclusive meu pai tinha milhões de compadres japoneses, porque ele fornecia, como ele era o único depósito na cidade, o único depósito de material de construção, ele fornecia muito essas granjas pela cidade, tudo, não só em Suzano, como na região, que às vezes eu encontro gente de Poá, de Mogi, que ele era fornecedor de toda essa gente, então ele tinha muito contato, tinha muito conhecido, muito compadre para essa colônia japonesa, foi homenageado, como ele foi nessa época da guerra que eu falei para vocês, que ele foi delegado, meu avô foi, como ele faleceu cedo, meu pai depois foi delegado, e bem na época da guerra. Então a colônia, para eles se ausentarem da cidade, eles precisavam autorização dele, e ele nunca negava autorização. Então a colônia sempre foi muito grata, ele foi inclusive homenageado, então a colônia, os mais antigos da colônia sabem dessa história. Inclusive isso, meu pai não gostava muito de contar essas coisas, então inclusive eu fiquei sabendo disso através de pessoas da colônia mesmo. Com a imigração japonesa chegando ao Brasil, Suzano não pôde ficar de fora. Também foi o lugar escolhido pelo senhor Tomisaburo Urano.
dentro do estabelecimento, ele é o fundador do museu. Essa é uma das vitrines do São Vicente, né? Cinco filhos. Três nasceram no interior de São Paulo. Os outros dois aqui. Dois é Francisco. E o fundador ele nasceu no Brasil? No Japão? Além do progresso, Suzano foi contemplado pela cultura e informação, através da família Moraes e Cunha, que fundaram um jornal na cidade. Eu sou nascida em Suzano, em 1934. Então, nunca o conheci, sempre foi aqui. Meus pais de Cachoeira Paulista. E veio de lá com 2 filhos e depois aqui nasceram os outros 6. Nós somos 8 irmãos, né? 7 e eu, 8. Que seriam 2 homens e 6 mulheres. Quantos estão vivos até hoje? As 6 mulheres. Inclusive o irmão dela falecido foi da Força Expedicionária Brasileira, que foi na Segunda Guerra Mundial. Tem um irmão que foi expedicionário, né? Eu não nasci aqui, nasci no Vale do Paraíba. E nós começamos como feirante, trabalhávamos na feira, vendia as meinhas, camisetinhas para as crianças. E depois, no decorrer do tempo, a gente montou uma loja aí na Francisco Glicério, denominado Palácio das Meias, e que ficamos até 1994. Nós passamos para terceiros, né? Vendemos, né? E aí era bem no centro da Rua Glicério, que antigamente era bem menos habitada como hoje, né? Agora aqui tem uma parte bastante interessante, aqui em Suzano naquela época, quando se recebia uma autoridade religiosa, eclesiástica, né? Então eles vinham, o bispo principalmente vinha de São Paulo, no Maria Fumaça aí. Você sabe o que é Maria Fumaça? É o trem antigamente, né? E ele era muito bem recebido, as fotos mostram como o povo ficava todo aglomerado para esperar o bispo, né? Bastante, era mais bem mesmo. Não, aqui em Suzano tinha muito pouco evangélico. Agora que não tinha nada. Era tudo católico. Não tinha ninguém que não era de religião católica. Não, só tinha aquele centrinho espírita que até hoje tem. Existe até hoje ali na praça. Nossa, porque ele é antigo que nem nós. Qual a relação, assim, de vocês com o jornal? Eu sou tia dos meninos do jornal. A mãe deles é minha irmã. É uma das minhas irmãs. A gente acompanhou bastante. Acompanhou bastante. Inclusive, na minha mocidade, antes do jornal existir, eu fui 10 anos secretária do Sr. Tadeu, fundador. Fui 10 anos secretária dele, depois casei e abandonei tudo que eu queria criar meus filhos, que estão aí, os 5, né? O sonho dele, o sonho do seu Moraes, era o sonho dele. O seu Tadeu era esse, ter um jornal. Ele começou com papelzinho e tudo, até chegou no que está hoje. Um biógrafo, fazia muito. Quando ele faleceu, ainda não era o jornal que é hoje, mas os netos, que são os 6 filhos da minha irmã, eles construíram esse jornal, que hoje é uma potência que Suzano, né? Tem tudo e tudo de todos, né? A gente queria saber a diferença entre Suzano de antes e de agora. Em tudo, nossa, de hoje é uma diferença astronômica, é demais. Suzano, há 60 anos atrás, 50 anos atrás, realmente era uma cidade bem deficitária de tudo. E
Uma cidade do interior, porque hoje não precisamos considerar interior, que já é uma cidade da grande São Paulo, né? Com todos as melhorias, com as facilidades, né? Suzano é a cidade das flores. Agora já não é mais, né? Mas é a cidade das flores. Você acha que hoje em dia Suzano vai voltar a ser a cidade das flores? Vai voltar a ser o que era antes? Eu gostaria que fosse, porque era muito lindo o que eles faziam. Porque Suzano tem um plantio lindo. Só que apagaram esse plantio, talvez. Mas eu acho que Suzano tinha que continuar sendo a cidade das flores. Olha, era até legal, viu? Apesar de Suzano ser bem pequenininho na época, mas tinha muito baile, tinha baile de carnaval, fantasia. Eu acho que como vocês hoje, vocês não têm aquele interesse pela família de vocês, mas vocês precisam ter aquele interesse pela família, saber da vida dos seus avós, que hoje eu me arrependo de eu não ter, apesar de eu acho que eu ter acompanhado as minhas tias, onde elas iam, então eu lembro muito da história de Suzano e da família, mas eu acho que ainda não fiz aquilo que eu deveria ter feito, me interessar de onde eles vieram, como eles vieram. Isso é uma coisa que é política, né? Então, eles fazem o que eles querem e você não pode dar palpite. Mas, é a minha opinião. Era brincar de roda, de pique, de lenço atrás, brincar na escola. Era bem diferente de hoje em dia, não tinha videogame. Mas eu acho que Suzano tinha que continuar sendo a cidade das flores. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro